Mefibosete, o homem esquecido que sentava na mesa do rei, você já se sentiu esquecido, invisível, quebrado. Imagine nascer herdeiro de um trono e terminar escondido em uma terra seca, vivendo como se nunca tivesse pertencido à realeza. Essa é a história de Mefibosete, neto de rei, filho de príncipe, herdeiro de uma promessa, mas também marcado por uma queda quando seu avô, o rei Saul, e seu pai Jonatas morreram na batalha. O palácio deixou de ser um lugar seguro. O trono estava ameaçado. A linhagem real corria perigo. E, no meio do caos, uma ama pegou o pequeno Mefibosete nos braços para fugir. Era apenas uma criança de 5 anos, mas na pressa ela caiu, e aquela queda mudou sua história para sempre. Ele ficou aleijado dos 2 pés. De herdeiro, tornou-se fugitivo. De príncipe, tornou-se escondido. De promessa, tornou-se silêncio. Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar cujo nome significa terra sem pasto, um território árido, esquecido, distante do palácio. E ali ele cresceu, carregando não apenas a limitação física, mas o peso de um passado destruído. Carregando o medo de ser lembrado, porque naquela época, quando um novo rei assumia o trono, era comum eliminar qualquer descendente da antiga linhagem. E o novo rei era Davi. Se Davi descobrisse que havia um herdeiro da casa de Saul vivo, o que aconteceria? Mefibosete não era apenas aleijado, ele era uma ameaça política. Então ele viveu anos escondido, anônimo, esquecido, talvez acreditando que sua história tinha terminado na queda. Mas o que ele não sabia é que existia uma aliança. Anos antes, Davi e Jonatas haviam feito um pacto de amizade e lealdade, uma promessa que atravessaria gerações. E um dia, já consolidado no trono, Davi fez uma pergunta inesperada: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta ecoa até hoje, enquanto Mefibosete achava que estava esquecido. O rei estava procurando por ele. Enquanto ele vivia em Lodebar, seu nome ainda era lembrado no palácio. Mensageiros foram enviados e, imagine a cena: homens do rei batendo à porta de uma casa simples, em uma terra seca, chamando por um nome que há anos não era pronunciado com honra. Mefibosete. O coração dele deve ter disparado. Seria o fim? Seria julgamento? Seria vingança? Ele foi levado à presença do rei. Talvez mancando, talvez tremendo, talvez esperando o pior. E ao chegar diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra, e então declarou algo que revela como ele se via: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Ele não se via como príncipe, ele não se via como herdeiro, ele se via como nada, mas o rei o via de outra forma. Davi não pronunciou sentença, pronunciou restauração. Não temas. Essas 2 palavras mudaram tudo. Restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. Não foi um favor momentâneo, não foi uma visita ocasional ao palácio, foi lugar permanente. Todos os dias, a mesa do rei. Existe um detalhe poderoso nessa história. A mesa cobre os pés. Enquanto Mefibosete estava sentado à mesa, ninguém via sua deficiência, ninguém via sua limitação. Ali, ele não era o aleijado. Ele era convidado do rei, filho de aliança, honrado e restaurado. A terra que havia sido perdida foi devolvida. Servos foram designados para trabalhar para ele. Sua dignidade foi restaurada. Seu nome foi reposicionado de Lodebar para o palácio, de esquecido para lembrado, de fugitivo para filho, à mesa. E o texto bíblico termina dizendo que ele comia continuamente à mesa do rei, como um dos filhos
do rei. Como um filho, essa não é apenas uma história antiga, é um espelho. Quantas pessoas vivem hoje em Lo-Debar, lugares emocionais de abandono, culpa, vergonha, traumas do passado? Quantos se definem pela queda, pela deficiência, pela rejeição? Mas existe um rei que ainda faz a mesma pergunta. Resta alguém? Existe uma graça que não depende do seu mérito, mas de uma aliança. Mefibosete não conquistou aquele lugar, ele foi chamado. E talvez hoje você precise ouvir isso. Sua história não terminou na queda. O fato de você estar mancando não significa que foi esquecido. Existe uma mesa preparada, existe um convite, existe restauração. E se essa história falou com você, se em algum momento você se viu em Lo-Debar, então essa mensagem não chegou por acaso. Aqui no canal, nós contamos histórias pouco exploradas, profundas e transformadoras da Bíblia. Histórias que revelam identidade, propósito e honra, mesmo em meio à dor. Inscreva-se agora para não perder as próximas histórias que podem reacender sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que ainda há lugar à mesa, porque você não é definido pela queda, você é definido pelo convite do Rei.